Muito bem-vindo ao nosso Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu vou fazer uma análise de Filipenses capítulo 1, do versículo 7 até o 11. É uma análise exegética, mas também vou apresentar de uma forma expositiva. Para tanto, a gente precisa compreender que a carta aos Filipenses foi escrita por Paulo durante a sua prisão, nos versículos 3 até o 11, fazer uma oração de gratidão para os filipenses. Aliás, Paulo só tem elogios aos crentes, porque trata-se da igreja de Filipos. E os versículos 7 e 11 revelam a profundidade do seu amor pastoral, sua confiança na obra de Deus e a sua intercessão pelo crescimento espiritual da igreja. Quando a gente vai para o versículo de número 7, diz assim: Como tenho por justo sentir isto a respeito de todos vós? Ora, é justo que ele pensasse assim. O termo que ele vai utilizar no grego, dikaion, observe que a primeira palavra destacada nesse momento significa correto, apropriado, justo. O que Paulo está afirmando que a sua confiança nos filipenses não é apenas um sentimentalismo, mas uma conclusão legítima baseada na evidência da fé deles. Diz ainda que retenho em meu coração, porque vos retenho em meu coração, diz a palavra de Deus. A ideia é que Paulo trazia no coração dele os crentes em Filipos. Por causa de quê? É uma expressão de profundo afeto. No pensamento hebraico, porque Paulo, quer queira, quer não, é judeu, ele pensa como judeu, diz que o coração é o centro da vida interior. E Paulo vai utilizar esse termo, coração, está aqui na segunda palavra destacada neste vídeo até então, cardia, 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 justamente coração, e Paulo vai demonstrar um relacionamento pastoral genuíno. Mas menciona suas participantes comigo da graça, conforme foi traduzido. Aí a gente precisa analisar uma palavrinha que se encontra aqui, e eu vou destacar para que você tenha uma noção. Trata-se desta aqui. Olha só. É uma palavrinha que parece mais um palavrão devido à extensão. Nós temos, de uma forma bem devagar para que você possa compreender, cinquenonuis. Vamos repetir? Cinquenonuis. Cinquenonuis. Eis aqui a palavra que significa coparticipante, que vem justamente de koinonia. Você observe que eu falei cinquenonuis, mas você observou, quem já está familiarizado com o grego koine, que a letra aqui é G. Como é que pode se na sequência ter um G e ter um som de N? Bom, existem algumas palavras, como no termo angelos, que tem dois G, são duas gamas, mas o que antecede vai ter sempre um som de N. Desta forma, dentro da questão gramaticais e de uma questão também de eufonia, você pronuncia sim, coinonus e não sig, coinonus, tá bom? Feito esta observação, para aqueles mais atentos, aqueles que estão já familiarizados com o grego, eis aí uma explicação. Mas esta palavra que conforme eu mencionei, significa coparticipantes, porque coinonia é muito mais de ter algo em comum. Uma ação prática é como eu posso lhe ajudar, de que maneira eu posso ser útil a você. Ser participante aqui, sou esse participante, numa alusão à graça de Deus, a ideia é de que eles eram companheiros. Os filipenses compartilhavam da mesma graça que sustentava Paulo. A graça que sustentava o apóstolo Paulo era igual à graça que estava sustentando e mantendo
os crentes em Filipos. Diz mais, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. A ideia aqui, literalmente, é de minhas algemas, porque Paulo entende que ele está em uma prisão, mas servindo ao avanço do Senhor. A defesa e a confirmação do Evangelho, nós observamos que ele responde às acusações contra o Evangelho, porque quando ele fala, como na defesa do Evangelho, porque o Evangelho estava sofrendo muitas acusações. E vai mencionar confirmação, a palavra é esta aqui, confirmação, vamos pronunciar pausadamente, Bebaiosei. Bebaiosei, que significa estabelecer. Estabelecer o quê? Dentro do contexto do Evangelho, ou seja, o Evangelho. Era estabelecer não apenas o Evangelho, mas a verdade do Evangelho. Os crentes naquela cidade estavam unidos à missão apostólica, estavam juntos com o apóstolo Paulo. De modo que nós temos no versículo 8 uma informação muito importante, pois Deus me é testemunha de que tenho saudade de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz um juramento solene. No versículo 8 ele conhece perfeitamente os crentes naquela cidade e Deus conhece a sinceridade dos sentimentos do apóstolo Paulo. E quando ele menciona no versículo 8 a palavra saudade, porque diz aqui saudade no plural, mas acontece que a palavra saudade é justamente esta aqui, começa com epsilon, epipoto, epipoto. Epipoto significa saudade. Embora tenha colocado saudades na tradução, nesta versão pelo menos, todavia, no grego se encontra na forma singular. É saudade literalmente, mas a ideia é a mesma. Desejar intensamente, que estava tendo um anseio profundo, porque alguém que tem saudade é, vai ter esse sentimento. Uma outra palavra que eu quero destacar aqui é que mostra o profundo afeto que ele tinha, que é justamente esta palavra, porque é um espi, aqui, plá, ó, esplá, mais uma vez um N, é o gama, mas porque está associado com o ri na frente, então, esplanrinus. Esplanrinus é a palavra que significa entranhas. Quando fala na terna misericórdia de Jesus, está falando nas entranhas, que eram consideradas as sedes das emoções mais profundas. E temos aqui isso, Cristo. Na tradução colocou Cristo Jesus. A ordem aqui, pelo menos no texto que foi utilizado nesse manuscrito, Jesus Cristo. A ideia é a mesma. Jesus Cristo, Cristo Jesus, mas o que a gente precisa salientar é que Paulo não ama os filipenses apenas como amigo. Ama com o próprio amor que Cristo produz nele. No versículo de número 9 temos: E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Que o vosso amor aumente. Quando fala sobre o vosso amor aumente, e temos aqui a palavra amor, agape, a ideia, como está no verbo, no verbo, no tempo presente, contínuo, indica um crescimento constante. É o amor que vai aumentando gradativamente, mais e mais acertadamente, conforme foi traduzido, porque tem uma expressão de abundância
progressiva. E não é à toa que menciono depois no pleno conhecimento. É o que nós observamos, ou seja, a palavra é essa aqui, pleno conhecimento. Epigui, epignosei, epignosei, pleno conhecimento, que vai se referir justamente ao conhecimento profundo e maduro. E isto, perseveração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. A ideia aqui, quando fala todo discernimento, pode ter aquele outro sentido de toda percepção também, porque toda é passe, toda, aqui foi traduzido como todo, porque colocou como discernimento. Se eu traduzir como toda percepção, eu vou ter que colocar toda passe, mas se ajusta perfeitamente na tradução. Caso contrário, eu mantenho passe como todo e vem aqui essa palavrinha ai, ai, aistecei, astecei. Astecei significa esse discernimento espiritual e moral. Por quê? Paulo não pede apenas amor crescente, mas um amor inteligente. Quando a gente avança para o versículo de número 10, vamos fazer apenas alguns destaques. Temos a palavra que significa justamente aprovação. Esta aqui, ó. Do que que significa testar. Aprovar, aqui a ideia de testar, de examinar. É aprovar após avaliação. Vamos para uma outra palavra, para que aproveite as coisas excelentes. Dá aqui aquela ideia, as coisas que diferem, isto é, aquilo que é melhor e mais valioso. Temos a palavra sinceros, que está na forma plural, e Eilicrines. Eilicrines, que significa literalmente sinceros, que pode significar também puro. Puro como assim? Sem mistura, de forma genuína. De acordo com o contexto, pode esse termo ser traduzido como puro, como algo realmente sem mistura, isto é, genuíno. A palavra, deixa eu ver aqui, a fim de que sem ofensa até o dia de Cristo. A ideia aqui de sem ofensa no grego, ó, colocou aqui, ó, sem ofensa até o dia de Cristo. Como assim? Como que você vai traduzir sem ofensa? Aí você precisa se voltar para o texto no grego, porque, ó, aproskotoi, aproskotoi, significa não causar tropeço, nem viver em prática pecaminosa. A ideia aqui seria assim, para que aproveite as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e indesculpáveis, digo, inculpáveis, sem culpa, até o dia de Cristo. Porque a pessoa não pode causar tropeço nem viver na prática pecaminosa. Menciona aqui o dia de Cristo, eis remeram Cristo, o dia de Cristo. Então, vamos para o versículo 11 e fechar este vídeo, porque menciona cheios de fruto, do fruto de injustiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando a gente vê que o fruto de, aqui está, de injustiça, isso, fruto de justiça, aqui está injustiça, melhor dizendo, ó. Eu vou colocar uma outra versão só para tirar uma dúvida. Como é que ficou no versículo 11? Cheios de fruto de justiça e não injustiça, conforme estava sendo projetado
Eu vou colocar mais uma versão para vocês comparar. Provavelmente, aqui diz cheios do fruto de justiça, a outra cheios de fruto de injustiça. Provavelmente, como a palavra é justiça de fato, e eu vou mostrar aqui, pode ter acontecido o erro de digitação. Foi feita a tradução, tudo numa boa, pela comissão, na hora daquela pessoa responsável por digitar, ao invés de colocar justiça, clicou aí em duas teclas, colocou injustiça. Mas a ideia é de justiça, porque dentro do texto, pelo menos no manuscrito original, vai mencionar justamente isto, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É o que está aqui no texto grego. Porque a justiça cristã não é produzida pelo esforço humano, mas pela união com Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, o objetivo final da vida cristã é o quê? Glorificar a Deus. Então fica aqui esta observação que não é injustiça. Esse IN tem que sair porque não procede a partir do manuscrito e até mesmo de uma outra versão. Repito, essa versão está errada. Acontece porque na hora de digitar, imagine só, você vai digitar uma tradução e está lá malícia, e você coloca na rapidez, na pressa, tem que terminar o trabalho, tem que estar pronto, e milícia, malícia, milícia. Percebeu? Você vai trocando algumas letras na hora da digitação, não significa que a Bíblia está errada. Porque quando você vai em um dos manuscritos que nós temos, vai estar realmente justiça e não injustiça. Não façamos injustiça às versões de Bíblia, pelo amor de Deus. Fechamos aqui então os versículos 11, fazendo uma análise bem resumida, sucinta de alguns vocábulos, porque são muitos textos. Mas deixo aqui, ó, em termos de pronúncia, Yesu, Jesus, Cristo, eis, aqui é para, doxan, glória, Kai, e, painon, louvor, teu, de Deus. Isso, Christu, eis doxan, Kai, e panon, teu, é a expressão no grego koine, através da pronúncia erasmiana, naturalmente com uma ligeira adaptação da qual eu utilizo. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre Filipenses, capítulo 1, dando continuidade, portanto, ao versículo 12.